Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ele versa sobre a definição do juízo competente para causas que envolvem questão jurídica de superendividamento, falaremos sobre isso, e em que haja a participação da Caixa Econômica Federal, se há necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal ou não. Deixa eu primeiro apresentar, como de costume, o julgado. Trata-se do conflito de competência número 193.066 do Distrito Federal. É um julgado da segunda sessão do STJ. O que nós tivemos? A referência completa do julgado e a disponibilização da ementa vocês vão encontrar na descrição desse vídeo, já como é costume nosso aqui. O que nós tivemos aqui do ponto de vista fático que norteia delineia a atuação do STJ nessa questão jurídica que lá desagou? Nós temos um aposentado que tinha diversos empréstimos consignados no seu provento de aposentadoria e diversos débitos nos seus cartões de crédito, estando de boa fé. Ele apenas se enrolou e foi tomando empréstimo em cima de empréstimo para tentar resolver a situação, e se complicou, enfim, um quadro que não é de lá incomum. E tinha lá como credores diversos bancos, como Banco Pan, Santander, BMG, e um deles era justamente a Caixa Econômica Federal, que vai acabar sendo aqui o cerne da controvérsia. Então, ele alegou que havia um comprometimento das despesas essenciais para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, né, relacionado ao mínimo existencial, com pagamento de água, luz, alimentação mínima, higiene, enfim, no supermercado. E foi proposta uma ação de repactuação de dívidas na Justiça Estadual. E aí o juiz da Vara Civil da localidade, da Justiça Estadual, declinou da competência para a Justiça Federal porque tinha ali a presença da Caixa Econômica Federal. O juiz da Justiça Federal, o juiz federal não concordou com o declínio de competência, devolveu para a Justiça Estadual e foi tomado esse conflito de competência com base lá no artigo 66 do Código de Processo Civil, e é onde nós estamos. Quem disciplina essa questão do superendividamento, meus amigos, é o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. Mas o código foi alterado em 2021 para tratar lá sobre a questão do superendividamento. No artigo 54A, tem ali algumas considerações sobre, do ponto de vista geral, assim, prevenção e tratamento do superendividamento. Veja que no parágrafo 1º do artigo 54A, tem ali a definição do que seja superendividamento. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Aí o parágrafo 2º vai dizer que as dívidas referidas no parágrafo 1º englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operação de crédito, compras a prazo, serviço de prestação continuada. E o parágrafo 3º vai dizer que essas previsões não se aplicam a quem tiver de má fé. O parágrafo 1º já tinha dito lá que é necessário que seja o consumidor, pessoa natural, de boa fé. E aí nós temos, a partir do artigo 104A, também do CDC, incluído por esta lei 14.181 de 2021, o artigo 104A, 104B e 104C, que eu não vou fazer aqui a leitura dele na íntegra, depois convido os senhores para irem lá, mas em resumo, prevê a possibilidade, veja lá, da conciliação no superendividamento. É como a nomenclatura desse capítulo 5º que foi introduzido. É designada uma audiência de conciliação entre o devedor e todos os credores desse devedor. E o devedor apresenta um plano de pagamento em até 5 anos, quer dizer, em até 60 prestações. Nesse plano de pagamento,
ele pode contar com uma dilação de prazo para pagamento, redução dos encargos na dívida, suspensão ou extinção das ações judiciais em curso, exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito, dos cadastros de inadimplente, e ele apresenta essas considerações para os seus credores, e os credores vão dizer se aceitam ou não. Se todos os credores aceitarem, maravilha, o juiz homologa o acordo e ele passa a vigorar entre as partes. Agora, havendo discordância, não havendo acordo em relação a qualquer dos credores e a pedido do consumidor, claro, o juiz pode convolar a pedido do consumidor essa tentativa de conciliação em um processo com vista à formação de um plano judicial compulsório. E o juiz vai decidir se homologa os termos do acordo, claro, vai citar todo credor que recusou, vai oportunizar contraditório aos credores que recusaram para entender o porquê da recusa, e o juiz vai tomar a decisão formando ali um plano de recuperação, vamos assim dizer, um plano judicial compulsório a esse respeito. Foi o que nós tivemos na hipótese. E aí, qual é o cerne aqui da questão nesse caso específico? Porque o artigo 104A, B e C não trata especificamente dessa questão da competência quando tem uma autarquia, uma empresa pública federal. E o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, prevê a competência da Justiça Federal e diz lá que os juízes federais, aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal, forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. Foi aqui que estava o juiz de direito, a interpretação do juiz de direito estava aqui. Ó. Não é para ficar na Justiça Estadual, é para remeter para a Justiça Federal, porque tem uma empresa pública federal que é ré, a Caixa Econômica. Só que o próprio dispositivo tem lá as suas exceções, e diz lá, exceto as causas de falência, acidente do trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e trabalhista. Não é o caso de justiça nem eleitoral nem trabalhista, não é um acidente do trabalho, beleza, mas e isso aqui, ó, exceto as causas de falência. Será que nós podemos inserir esse contexto do superendividamento como sendo algo próximo, algo aproximado, equiparável à falência? E justamente o que o STJ concluiu é que sim, porque a insolvência civil é uma espécie de execução coletiva e universal para a satisfação das dívidas do devedor não empresário. A diferença é basicamente essa. Em sendo empresário, seria falência. Devedor não empresário, pessoa natural, de boa fé, com superendividamento, é a insolvência civil. Em ambos os casos, é a mesma lógica, opera-se um concurso de credores. E o STF, esse eu não separei aqui para mostrar para os senhores, mas o STF já afirmou, interpretando esse artigo 109, inciso 1º, e o STF afirmou isso no recurso extraordinário 678162 de Alagoas. Eu vou colocar na descrição do vídeo. RE 678162, que veio a ser o tema número 859 da repercussão geral do STF. O STF justamente afirmou que é equiparável à falência, à insolvência civil, porque em todos os casos justamente há concurso de credores, há a concentração no juízo competente para a realização dessa execução concursal. E aí quem se aproxima mais, porque é a norma redigida, é o texto redigido mais recentemente, é o artigo 45, inciso 1º do Código de Processo Civil. O artigo 45, ele trata ali do juízo universal da falência. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidade autárquica ou fundação ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, que é a autarquia federal, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. Quais ações que não vão para a JF? Recuperação judicial, falência
insolvência civil e acidente do trabalho. Percebam que o Código de 2015 ele equipara recuperação judicial, falência e insolvência civil. E essa causa de superendividamento é uma insolvência civil na qual uma execução coletiva e universal com concorrência de credores se dá. Então, a conclusão que chegou o STJ nesse julgado é de que não deve ser remetido para a Justiça Federal, não deve ocorrer na hipótese nem desmembramento, destaque, separar a dívida da Caixa Econômica Federal para tratar cada uma delas, todos os outros credores na Justiça Estadual e só a Caixa na Justiça Federal, porque haveria um prejuízo para o consumidor superendividado na possibilidade de um juízo universal, de um concurso dos seus credores. E nem deve ocorrer o deslocamento da competência, tirar da vara civil estadual, da Justiça Estadual, para remeter para a Justiça Federal. Isso porque para não prejudicar o consumidor e para não corrermos o risco de decisões conflitantes na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Perceba que se a Justiça Estadual defere o concurso de credores e a Federal nega o concurso de credores só para a Caixa Econômica. É a mesma questão jurídica controvertida. Se o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, tem direito a essa repactuação por superendividamento ou não. Então, a questão aqui é uma interpretação teleológica, finalística, desse artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Está escrito apenas falência, mas você entende por falência recuperação judicial e também insolvência civil, porque tem a mesma lógica, o mesmo raciocínio, esses institutos, beleza? Então isso que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.